Marabúbia é um espaço, é um local de yoga e permacultura. E dentro desse termo permacultura, é um termo pouco conhecido aqui no Brasil, né? Permacultura nasceu através de um australiano chamado Bill Mollison, também nos anos 70, né? É uma época rica em criatividade. E tem a ver com, inicialmente é um termo mais agrícola, vamos dizer assim, é cultura permanente, tem a ver com como é que você constrói designs que possam prolongar a vida de todos os seres que habitam nesse local por mais tempo. E aí é uma brincadeira que a gente faz que normalmente nesse local de permacultura você tem normalmente coisas muito bonitas do ponto de vista arquitetônico, né, de construtivo, e pouca comida. Então aqui eu tenho cuidado para a gente também ter comida de qualidade boa. Então, falando um pouco dessas técnicas construtivas, aqui a gente tem as casas, por exemplo, elas são feitas com essas técnicas. A que a gente utiliza mais aqui é justamente o hiperadobe, que é a técnica de terra ensacada e compactada. São sacos realmente cheios de terra. E a gente tem utilizado essa técnica muito aqui, em virtude de que a gente está num clima agradável, né? No inverno faz um friozinho aí, 16, 17 graus. E a gente gosta de curtir esse clima, mas ao mesmo tempo internamente essas casas são muito confortáveis, porque as paredes têm cerca de 35 centímetros de espessura, que traz muito conforto térmico. Um outro detalhe dessas técnicas com terra é que se a gente for imaginar como é que a gente pode habitar o mundo gerando um impacto positivo, terra, pedra e água são os elementos mais disponíveis no planeta. Então, os designs sustentáveis, eles buscam utilizar em grande escala aqueles elementos que a gente tem bastante disponibilidade e numa escala reduzida aquilo que gera um dano ambiental maior. Essa técnica de construção com o superadobe, os sacos de terra, demanda uma quantidade de material de terra muito grande. A gente chega a utilizar até 10 metros cúbicos de terra por dia. E aí a gente normalmente vai fazendo algumas valas próximo das construções. Esses espaços a gente harmoniza fazendo pequenos lagos, onde a gente vai trazer a presença de alguns animais aquáticos, como pequenos peixes, girinos, sapos, gias e rãs. A gente também usa essa água como reserva para os tempos de seca. A gente diminui a temperatura, trazendo mais umidade, menos calor ao redor das casas. E também tem um aspecto de beleza. A gente tem tentado inspirar pessoas nativos da região, e também inspirar grupos que chegam até nós, através de escolas, de universidades. A gente tenta fazer com que cada pessoa que chega aqui seja um agente multiplicador dessas ideias. Agora, de uma forma bem prática, por exemplo, aqui em Marabúbia, em toda essa nossa região existe uma cultura de queimadas. É impressionante que nos últimos 7 anos, quando chega o verão, a gente tem queimada. A gente foi vítima há cerca de 3 anos de queimadas aqui dentro de Marabúbia. O vizinho tocou fogo no pasto e o fogo chegou até nós, inclusive causando risco de vida. A gente perdeu cerca de 1,5 hectare de mata nativa aqui. Então, o que é que a gente tem feito? Por exemplo, a gente tem incentivado esse entorno. A gente tem tentado criar umas vilas informais, que é o que? Atrair pessoas
para adquirirem terras no entorno de Marabunga. Isso já aconteceu, a gente tem um vizinho aqui embaixo que já comprou com esse propósito, e aqui em cima também. E do ponto de vista de agrotóxico, a gente tá relativamente protegido nesse entorno, porque a gente está cercado de uma área mais ou menos de 100 hectares, onde são grandes fazendas criadoras de gado. Então o entorno, de certa maneira, está protegido pela criação de gado, então não tem lavouras com agrotóxico. Isso tem um problema ambiental sério, né? Porque a pastagem também gera um problema ambiental, mas no nosso caso aqui tem gerado, de certa maneira, uma proteção. E a gente tem ampliado isso justamente através da tentativa da gente trazer para cá, para o entorno, uma vizinhança que tenha os mesmos princípios de preservação ambiental, de reflorestamento. Isso a gente tem conseguido. É uma coisa bem resolvida momentaneamente. Os governos, o sistema público mundial está em crise de valores, em crise econômica, em crise política. E o CSA é uma janela muito interessante do ponto de vista da própria sociedade civil organizada, estabelecer uma mudança que ela busca. Ou seja, quando a gente se organiza coletivamente, a gente resolve situações que os próprios governos não conseguem resolver. A burocracia estatal não consegue resolver. O modelo CSA é um modelo incrível porque ela oferece realmente uma alternativa de solução de problemas que seriam inviáveis do ponto de vista da burocracia estatal. O governo é totalmente contra tudo isso que a gente está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, ele oferece para a gente uma fórmica anárquica de seguir adiante. A CSA é uma grande anarquia, de certa maneira, um pouco organizada, porque não existe hierarquia. Não existe, por exemplo, na CSA não existe um contrato. Os apoiadores não têm um contrato com o agricultor ou com a gestão. Não tem isso. É uma relação de apreço, é uma relação afetiva. Diz que é uma grande família, é uma relação até espiritual. Então é uma bandeira de resistência pacífica, é uma forma de você atuar no mundo sem se contaminar com o que está aí, e agindo de forma comunitária. É interessante isso, porque quando você fala, por exemplo, desses locais que estão sendo afetados por essa crise, se você observar, eles perderam muito do contato com o sentido de coletividade. Os jovens já não respeitam mais os anciãos, os velhos, o conhecimento ancestral. Então, mesmo em algumas comunidades indígenas, eles já foram muito contaminados por essa cultura do homem branco. Isso de certa maneira, deixa eles muito vulneráveis a esse consumo do que vem de fora. Né? Então, nessas comunidades, eu vejo muito que eles têm muita atração de consumir o que a gente consome na cidade. Né? É o celular, é o carro, a massa, é o macarrão no lugar da mandioca, por exemplo, se você imaginar numa comunidade indígena. Isso, de certa maneira, afasta ele muito da tradição. Então, as comunidades que são mais atingidas nesse momento são aquelas que estão mais distantes das tradições ancestrais. É um filme estranhamente bem feito, belo,
e que se a gente pudesse resumir numa reflexão, a gente poderia resumir muito. Eu fiz uma correlação muito forte com o CSA, do ponto de vista de comunidade, assim, no sentido de que juntos eles são um foco de resistência maravilhoso contra a invasão, né? Então, se você, por exemplo, imaginar que a CSA é um foco de resistência contra agrotóxico, contra o agronegócio, contra tudo é política que vem, por exemplo, dos norte-americanos, é um encantamento, assim, nesse sentido. Se você se abster um pouco da violência física, porque eles foram atacados. Então, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, a gente está aqui perto de uma comunidade quilombola, que estão sendo atacados. E o pior é que esse ataque vem de forma sutil, né? O ataque vem através da televisão, da novela, do jornal, vem através, por exemplo, do que está na mesa dele, do que vende no supermercado, que aqui no mercado não vende comida, é o celular. Tudo que no supermercado, normalmente aqui, esse mercadinho daqui, aquilo ali não é alimento. Aquilo ali é produto alimentício, né? Não é alimento. Então, assim, Bacurau mostra isso. E tem uma cena, por exemplo, em Bacurau em relação ao alimento fantástica, que o político lá faz uma doação de alimentos e remédio, e eles selecionam o que vão usar, como vão usar aquilo lá. Os remédios a médica coloca na lata do lixo e convida eles a não usar aquilo. Tarja preta. Então, assim, o filme tem muita inspiração. Então, fechando com essa coisa do CSA, o Bacurau é o CSA, né? Aquela comunidade, né? Um elemento que vem à noite de surpresa. Então, uma coisa muito interessante no CSA, sabe o que é? É que a gente não faz propaganda do CSA. Então, pouca gente sabe o CSA. O CSA é uma comunidade invisível que não está sendo monitorada, né? Porque o Bacurau não tem uma coisa de que você não está sendo monitorado. O CSA, né? Pouca gente conhece o CSA. E é interessante também essa visão, porque só entra gente no CSA através de indicação de amigos, de pessoas que participam já do CSA. Porque também não é todo mundo que pode participar do CSA. Justamente em função de que você tem que ter dentro de si essa bandeira de luta, de resistência, que está muito presente no filme. Agora, vocês já tinham assistido o filme todo mundo, porque eu dei spoiler aqui. Não, você não deu spoiler, não. Porque tudo isso tem no trailer.